Quarto exemplo, se você tem f de x igual a tangente de x, tá? Eu vou calcular a derivada da inversa com a mesma técnica, tudo bem? Então o que a gente pode dizer? Bom, aí você pega um intervalo onde a coisa funciona bem, né? Nesse caso, por exemplo, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? A gente escolhe a função inversa, o ramo da função inversa, que é aquela que vale 0 no zero, por exemplo. Tá? Então, tudo bem. Tangente de arco tangente de x é x, derivando dos dois lados. Quanto que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Se não lembrar, seno sobre cosseno aplica a regra do quociente. Tá? Então, a gente vai ter secante ao quadrado do arco tangente de P vezes a derivada do arco tangente calculado no ponto P, dando 1. Portanto, o que a gente pode dizer? Que a derivada do arco tangente no ponto P é 1 sobre secante ao quadrado do arco tangente de P. Tá certo isso? Corretíssimo. Agora, o que dá para dizer a respeito da secante ao quadrado quando eu calculo em cima do arco tangente? O que é secante ao quadrado? Qual a relação da secante com a tangente? Se você não lembrar, faz na hora, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 1. Divide os dois lados por cosseno de x, o que você vai ter? 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno, que chama secante ao quadrado. Tá? Então, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, ok? Então, eu posso trocar isso aqui por 1 mais tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais tangente do arco tangente. É P. Tá? Então, a derivada do arco tangente num ponto é 1 sobre 1 mais o ponto ao quadrado. Claro? Então, quando você tem funções inversas que você sabe que são deriváveis, você consegue escrever a fórmula para essa derivada da inversa rapidamente. Se quiser fazer derivada do arco secante, dá para fazer tudo isso agora. Tá? Se aparecer na sua frente, você sabe exatamente o que fazer. Tá bom? Bom, do ponto de vista de lista de exercícios, a gente continua conseguindo fazer os mesmos exercícios de antes, só falta, a gente inclui agora a seção 5, que é a seção que fala sobre a derivada de funções inversas. Então, tem lá 3 exercícios. O que a gente acabou de fazer nesses 3 exemplos foi exatamente o exercício 5.2 da lista. Tá bom? Joia. Um outro tópico que a gente ainda tem para fazer é uma coisa muito legal, que é o que a gente chama de derivação implícita. O que isso quer dizer? O que quer dizer derivar implicitamente uma função? Bom, vamos dizer primeiro o que é o implícito aí na coisa. Supõe que você tem uma relação de dependência entre duas variáveis, x e y, ou seja, para cada x eu determino um y, mas eu não tenho uma expressão explícita para a função y em termos da variável x. Eu tenho alguma equação algébrica envolvendo funções que a gente conhece, que amarram os valores de y e x. Ou seja, você tem uma equação nas variáveis x e y, e acontece a seguinte coisa. Para cada valor de x que eu substituo numérico nessa equação, eu vou ter uma equação só na variável y, e eu determino um único valor de y que resolve essa equação. Então, para cada x tem um único y que resolve essa equação. Tá? Ou seja, para cada valor de x eu tenho um único y, então y é uma função de x. Uma pergunta natural é, se eu não conseguir escrever explicitamente a função y de x igual a tanto,
será que dá para eu descobrir quem é a derivada da função y, mesmo sem saber quem é a função y? A resposta é parcialmente positiva. Condições exatas para ver quando você consegue fazer isso, não dá para a gente ver agora. É uma coisa que engloba conteúdos que são vistos no curso de cálculo 2, quando você vai estudar funções de duas ou mais variáveis. Tá? Mas, supondo que y é uma função derivável de x, dada implicitamente, a gente vai calcular y' sem saber quem é explicitamente y. Tá? Então vamos ver exemplos. Né? Primeiro dizer o que é uma função ser dada implicitamente e fazer alguns exemplos. Tá? Então eu vou dizer que y é uma função de x dada implicitamente se existe uma função, vou chamar f maiúsculo, de R2 em R, tal que vale a seguinte coisa: f de x, y de x é igual a zero. Tá? Para todo x pertencente ao domínio dessa função y. Então existe uma equação f de xy, que quando eu igualo a zero, para cada valor de x eu descubro um único y. Então eu vou dizer que y é definido implicitamente por essa expressão f maiúsculo. Tá bem? Vamos ver um exemplo. Acho que o exemplo ilustra melhor o que eu quero dizer. Pega, por exemplo, essa função aqui, ó, y de x igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Essa função está dada explicitamente. Você está vendo a fórmula dela, né? Y de x é igual a isso aí. Tudo bem? Qual é o domínio dessa função? X varia no intervalo de menos 1 até 1. Você consegue derivar essa função se precisar? Sim. Quais são os pontos onde dá para calcular essa derivada? Eu posso calcular em qualquer ponto do domínio da função? Não, né? Se você tentar calcular a derivada disso aqui quando x é igual a 1 ou menos 1, você vai ver que não funciona, porque nesses pontos a reta tangente ao gráfico tenderia a ser vertical. Portanto, não tem coeficiente angular, não tem derivada nesse ponto. Tá? Mas essa função é dada implicitamente, né? Eu estou fazendo ao contrário aqui, eu estou dando uma função explícita e estou escrevendo quem seria uma função implícita que a define. É dada implicitamente por f de xy igual a x2 mais y2 menos 1. Todo mundo concorda com essa afirmação? Quer dizer, para cada valor de x, eu encontro um valor de y, no caso aqui tem até 2, né? Mas se eu pegar y's positivos, para cada valor de x eu encontro um único y positivo que resolve essa equação f de xy igual a zero. Claro? Quem é a solução? Quando você iguala isso aqui a zero, isola o y, dá isso aqui. Teria raiz negativa também, mas se você se restringir só às positivas também dá certo, né? Então, a função y de x igual a menos raiz de 1 menos x2 também é dada implicitamente pela mesma equação. Tá? Uma questão de escolher raiz positiva ou negativa. Vamos tentar entender nesse exemplo o que está acontecendo. Quem é o conjunto dos pontos onde a função f vale zero? Quando que x² mais y² menos 1 é zero? Quando x² mais y² é igual a 1? E o que dá isso no plano? Circunferência centrada na origem de raio 1, né? Então, o conjunto dos pontos onde essa expressão vale zero
corresponde ao círculo unitário centrado na origem. Né? Redondinho como sempre. Tá bom? Então, o que eu quero dizer? Que essa função y igual a raiz de 1 menos x2 é dada implicitamente por isso. Quer dizer que o gráfico dessa função é o semicírculo superior. Tudo bem? Para cada valor de x, tem um único y positivo que verifica essa equação igual a zero. Né? Claro? Para cada x tem um único y, tem uma função. Perguntas naturais que você quer fazer sobre essa função. Ela é contínua? Ela é derivável? A gente, como eu tinha dito anteriormente, a gente não tem condições de, a priori, saber se a função dada implicitamente por isso é derivável ou não. Isso aqui é contínua. Mas quando a gente sabe ou supõe que ela é derivável, a gente consegue calcular a derivada. Só um minutinho. Para você saber isso, vai precisar estudar o que a gente chamaria de derivadas parciais dessa função aqui. E esse é um assunto que está lá no cálculo 2. Tá? Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais de um semestre para chegar nessas coisas. Diga. Por que ela vai ser sempre zero? Se está variando também? Não. A pergunta, por que a f vai ser sempre zero? Então, a definição de ser dada implicitamente por uma equação é essa. Tem que existir uma expressão a duas variáveis, na qual, quando eu travo o valor de x e pego o valor y de x correspondente, ela anula essa expressão. Tá? Então, essa função aqui, se você aplica nessa f maiúsculo, vale zero sempre, tudo bem? Eleva esse cara ao quadrado, soma x ao quadrado e tira 1, dá zero. Então, eu vou dizer que essa função é dada implicitamente por essa equação em duas variáveis. Quando que uma função não vai dar x igual a zero? Quando que não vai ser possível? Aqui deu, né? Nesse mesmo exemplo, não dá. Pergunta. É possível, se eu pegar esse ponto aqui, é possível eu tirar o y como função de x? Pega um pedacinho da curva descrita por essa equação. Em volta desse ponto vai ser um arquinho de circunferência aqui. Pergunta, isso aqui é o gráfico de uma função y de x? Não, por quê? Porque para um valor de x eu vou ter dois y diferentes. Tá? Então, perto do ponto 1, 0, se você quiser dizer assim, perto do ponto 1, 0, essa expressão não define uma função implícita y como função de x, mas define x como função de y. Tá? Para cada y vai ter um único x perto desse ponto. Então, o y aqui não é função de x, mas o x é função de y. Tá? Aí, de novo, lá no cálculo 2, você vai ter ferramentas para dizer se uma expressão desse tipo for dada por uma f bem comportada em algum sentido, em todo ponto do conjunto solução, ou o y vai ser função de x, ou o x vai ser função de y. Tá? Mas isso é uma coisa um pouquinho mais para frente e nem faz parte do programa do curso de cálculo 2 estudar isso. Tá? Mas é um fato. Tá bom? Então, para cada x que não é nem o ponto 1, nem o ponto menos 1, o gráfico é essa função aqui. O que você acha dessa função? Você acha que ela é derivável? Não tem nenhum bico, né? Intuitivamente, meia circunferência é um gráfico lisinho, a gente conseguiria calcular a derivada. E consegue, de fato. Dá para fazer isso explicitamente. Quem é y'? Né? Se você escreve por extenso, y de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, você sabe derivar a função y em cada ponto P? Como é que a gente deriva? Eu tenho uma composta aqui, né? O que eu estou fazendo? Estou pegando x, calculando o número 1 menos x ao quadrado e depois tirando a raiz quadrada disso. Tá bom? Então, como é que a gente deriva? Deriva a última coisa primeiro, né? E então eu tenho que derivar a raiz quadrada. Quanto que é a derivada da raiz quadrada?
x elevado a meio, a gente tem uma fórmula já, né? Então você vai fazer meio 1 menos x ao quadrado, tudo bem? Estou derivando a raiz e calculando no ponto 1 menos x ao quadrado. Justo? Tudo bem até aqui? E vou multiplicar pela derivada da função de dentro. Quanto que é a derivada de 1 menos x ao quadrado? 1 é constante, menos 2x. Tá? Então, se você quiser, você pode escrever y' de x. Nesse caso, tendo a fórmula explícita, dá para pôr como menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. O que é 1 menos x ao quadrado? É o próprio y de x. Então, essa derivada é menos x sobre y de x. Tá? Como é que a gente faria para derivar isso implicitamente? Quando que seria vantagem derivar implicitamente? Nesse caso, como o y é quadrático aqui, você consegue isolar, né? Você aplica um Bhaskara, alguma coisa assim, você isola o y em função de x. Agora, se a expressão que envolve a variável y for mais complicada, tá? Por exemplo, tiver um polinômio ali de grau maior que 5, maior ou igual a 5, você não vai ter uma fórmula para escrever o y em termos das funções elementares. Todo polinômio de grau maior ou igual que 5 não tem uma expressão para determinar suas raízes, como é a fórmula de Bhaskara ou Tartaglia para as equações de grau 3 e 4, Cardano e Tartaglia. Né? Então, você não conseguiria isolar, mas ainda assim a gente consegue calcular a derivada. Vamos tentar fazer isso. Então, veja como é que a coisa funciona. A gente tem f de x, y de x igual a 0, né? Nesse caso, quem é a função f? X ao quadrado mais y ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Né? Estou supondo que y depende de x, é uma função de x, e estou supondo que essa função é uma função derivável. Então, eu posso derivar dos dois lados em relação à variável x aqui. Tá? Quanto que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quanto que é a derivada de y ao quadrado de x? Tem uma regra da cadeia aqui, certo? Você pega o ponto x, calcula o valor da função y de x e o resultado eleva ao quadrado. Qual foi a última coisa que fizemos? Elevamos ao quadrado, então vou derivar começando daí. Qual é a derivada da função elevar ao quadrado? 2 vezes a coisa. Então, para derivar isso aqui, vai ficar 2 vezes a coisa vezes a derivada dessa, que é y' de x. Igual a 0. Então, eu consigo isolar o y' nesse caso. Quanto que dá? Menos x sobre y de x. Tá bom? Quando que eu posso fazer isso? Eu precisei passar o y dividindo, né? Quando que o y pode passar dividindo? Quando ele não é zero. Nessa situação geométrica, quando que o y é zero? Quando x é igual a 1 ou menos 1. Então, essa fórmula vale para todo x no domínio da f que não seja menos 1, que são os pontos onde a y vale zero. E é natural, né? Nesses pontos você não vai querer dizer que a função é derivável porque a reta tangente é vertical. A reta tangente é a circunferência nesses dois pontos. Tá bom? Então tá claro como você deriva implicitamente uma equação? Você tem uma equação enorme com as variáveis x e y, você troca o y por y de x e deriva. Membro a membro. Vamos ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Tinha uma da PT1. Tem exercícios nas provas aos montes, tem exercício na lista aos montes. Vamos tentar pegar esse outro exemplo aqui, onde, em princípio, você não saberia isolar o y. Vai. Ou não é esperado que um cidadão médio saiba de cor a fórmula para raízes de polinômios de terceiro grau, né? Então, se você não souber, ainda assim dá para derivar. Então, vamos ver um outro exemplo.
Suponha que f de x é derivável e y igual a f de x, se você quiser pensar, dada implicitamente pela equação y ao cubo mais y igual a x. Tá bom? Então eu sei que a minha função f é uma função que satisfaz ela elevado ao cubo somado com ela dá sempre igual a x. Vamos tentar descobrir quem é a derivada da f num certo ponto, né? Então, como é que a gente faria isso? Depois a gente faz uns exemplos numéricos. Então eu sei que f de x ao cubo mais f de x é igual a x. A partir dessa expressão, como é que eu descubro quem é f'? Deriva dos dois lados. Quanto que... Você não poderia achar a inversa depois? Achar a inversa? Poderia. O que é achar a inversa, na verdade? É resolver essa equação. Mais x igual a y, depois acha a inversa disso. E como é que você acha a inversa disso? Como é que você isola o y nessa equação? Então, primeiro você acharia a inversa dessa equação, aí derivava e achava... Você quer achar a inversa da função f e calcular a derivada da função inversa. E? Uma derivada da inversa, você tem a derivada da outra. Da f. Tá certo, mas... Nesse caso, acho que funcionaria isso, né? Quer dizer, você olha para a equação y igual a x ao cubo mais x, essa função vai ser que satisfaz a equação da inversa, da f, e aí você consegue derivar explicitamente nesse caso, né? Vai dar 3x ao quadrado mais 1, essa seria a derivada da inversa. Quanto que é a derivada da original? 1 sobre isso no ponto correspondente. E é de fato o que vai dar aqui, né? Então você conseguiria, nesse caso, escrever por quê? Porque dá para trocar tudo, né? Agora, se você tem uns senos e cossenos, complica um pouco, tá bom? Ele apresentou uma ideia que é uma solução que funciona bem para esse exemplo aqui. Mas se a expressão for um pouquinho mais complicada, concordamos que não fica muito fácil de essa abordagem, né? Então, como é que fica derivando membro a membro essa expressão, né? Quanto é a derivada de f ao cubo? A última coisa que você fez foi elevar ao cubo, então vai ficar a derivada de elevar ao cubo é 3 vezes a coisa ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do elevar ao cubo, f'. Mais a derivada da f igual a 1. Nesse caso, dá para isolar f'? Sim. Então, eu vou ter que f' de x é igual a 1 sobre 3f de x ao quadrado mais 1. Tá bom? Diga. No primeiro exemplo, você falou que essa y, x quadrado, é dado implicitamente por esse fão aí. Por essa y desse jeito é dado implicitamente por essa fão. Isso é uma coisa que você consegue verificar como? Substitui esse y aqui. Dá quanto? 0. Então, esta y de x satisfaz fão de x, y de x igual a 0. Que é exatamente a definição dela ser dada implicitamente pela função. Eu verifico isso com a de baixo também. A de baixo também, as duas, porque na hora que você leva ao quadrado, o sinal de menos vai embora. Então, este semicírculo é o gráfico dessa função e o semicírculo inferior é o gráfico dessa função. Eu tenho uma equação que define implicitamente duas funções. Tudo bem? Mas por que relacionar essa primeira com essa segunda equação? Relacionar qual primeira com qual? A primeira que você deu a essa com essa fão? É que eu construí um exemplo. Eu peguei uma função dada explicitamente e criei uma função fão que define ela implicitamente. Aqui, nesse exemplo agora,
Eu sei que a função é dada implicitamente por essa equação. Aqui, o que está dito? Quem é minha fão de xy? Y ao cubo mais y menos x. Tudo bem? Então, estou supondo que existe uma função f derivável que é dada implicitamente por essa equação. O que isso quer dizer? Que se nessa equação eu troco y por f de x, vai dar zero sempre. Tá? Ou seja, exatamente essa equação aqui. Tá claro? E aí, derivando membro a membro, eu consegui calcular a derivada da função f, que eu não sei qual é a sua fórmula, em termos do valor da f em cada ponto. Tá? Então, de posse disso, eu poderia tentar determinar qual que é a equação da reta tangente ao gráfico da f num ponto. Tá? Então, a gente poderia, por exemplo, determine o valor, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto... Deixa eu pegar um que a gente sabe fazer. 10, f de 10. Então, como é que a gente calcula a equação da reta tangente ao gráfico de uma função? A gente tem a fórmula, né? A equação é y menos f de 10. O coeficiente angular é a derivada nesse ponto, tá certo? Vezes x menos 10. Então, o que eu preciso descobrir? Quem é f' de 10 e quem é f de 10. Tá? Como é que eu vou descobrir quem é f de 10? O que a gente sabe que f de 10 satisfaz? F de 10 elevado ao cubo mais f de 10 é igual a 10. Porque essa equação vale para todo x. Então eu preciso descobrir um número que elevado ao cubo mais ele mesmo dá 10. Aí é meio por inspeção, tá? F de 10 tem que ser 2, tá bom? E se eu sei que o f de 10 é igual a 2, eu substituo aqui e descubro quanto vale f' de 10. Tá claro? F' de 10, substituindo ali, a gente vai ter 1 sobre 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4 mais 1, 13. Tá? Basta substituir o valor encontrado para f de 10 aqui. Tá claro como é que a gente fez a conta? Então a gente tem explicitamente a equação da reta tangente. Então essa equação vai ficar como y menos 2, 1 sobre 13, x menos 10. Tá? Para que a gente pode usar essa informação? Para determinar um ponto próximo. Exatamente. Sabendo... O que a gente fez na aula passada? Não provamos que em cada ponto a reta tangente ao gráfico era uma boa aproximação para a função? Ou seja, para pontos próximos do ponto de tangência, não tem nenhuma reta melhor que a reta tangente para aproximar o valor da função. Então, de posse da reta tangente no ponto x igual a 10, eu consigo obter estimativas para o valor da função f muito boas, sem saber quem é a fórmula da f. Tá? Então, com a derivação implícita, eu consigo descobrir isso. Por exemplo, você pega um ponto lá bem pertinho do x igual a 10, quanto vale a função? Eu teria que botar um número, esse número aqui, sei lá, 10,0001. Eu coloco 10,001 aqui, teria que resolver essa equação. Não sei. Um valor aproximado para o valor de f, calculado em 10,001, pode ser obtido colocando 10,001 aqui. Você obtém uma boa aproximação para o valor da função, sem saber quem é a cara da função. Posso fazer isso com C? Você pode fazer isso com qualquer função que seja derivável.
Derivando implicitamente, se você tem alguma equação que define implicitamente a função, se você conseguir descobrir o valor da derivada num ponto, você descobriu quem é a reta tangente. E, portanto, essa reta tangente vai aproximar bem a função que é desconhecida explicitamente, perto daquele ponto. Esse número de onde veio? Sim. A gente descobriu que o valor da função no ponto era 2, ok? Substituir na expressão aqui. Quem é f' de x? É 1 sobre 3 vezes o valor da f ao quadrado mais 1. Então, como f de 10 é 2, vai ficar 1 sobre 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. 3 vezes 4 mais 1, 13. Tá bom? Justo? Então, a derivação implícita é uma ferramenta muito boa para aproximações de funções que você nem tem a expressão ou a cara dela. Sabe que ela satisfaz alguma equação. Tá bem?